Bom dia, bom dia. Quarta-feira chegou, pessoal. Dia 2, dia de Nossa Senhora, dia de Iemanjá, nossa mãe. Vamos continuar aqui nos nossos grãozinhos no caminho, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23. Moral estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Certas palavras, muito raras de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se rejeita seu sentido literal e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio nessa frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se na língua em que se exprimia essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida nesse mundo, a conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que no Gênesis designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa. De uma língua a outra, a mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e não significar em outra, segundo a ideia que a ela se atribuiu. Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado alguns séculos depois. Por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento, e para ser exato, é preciso por vezes empregar não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perifrases. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Pois bem, ódio, hoje nós temos uma palavra forte, uma palavra que significa raiva, ira, repúdio. E na época, essa palavra pode ter sido usada para exprimir a palavra valor. Quem dá mais valor às coisas da terra não merece o reino de Deus. O que eles diziam na época. Só que foi colocada a palavra ódio, né?
Então aqui ele está falando, ó, quem não odeia seu pai e sua mãe, quem não odeia seu pai e sua mãe, quem não dá mais valor, quem dá mais valor ao seu pai e à sua mãe, aos seus filhos, aos seus irmãos, do que a Deus, não merece o reino de Deus. A gente não entende bem assim, né? A gente tem que amar sim todos, né? Todos esses, principalmente os nossos laços familiares, né? Amando a Deus acima de tudo. Aí sim nós mereceremos o reino de Deus. Então vamos dar valor sim às coisas que nós temos, que nos ligam às pessoas, aos elos que nos ligam às pessoas, mas vamos dar valor principalmente ao elo que nos liga a Deus. Vamos valorizar isso, vamos procurar colocar isso em primeiro lugar, a Deus. Nós não pedimos tudo a Deus, né? Mesmo sem merecer, nós não pedimos a Deus. Então por que nós não damos valor a Deus quando a gente está planejando uma viagem, planejando alguma coisa? A gente pensa primeiro na gente, pensa primeiro na família, né? Pensa no trabalho. Vamos dar valor a Deus acima de tudo. Porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui tendo mais essa oportunidade de sermos melhores. Cristo nunca disse para a gente abandonar tudo por Ele. Ele nunca disse isso para a gente. Ele disse para a gente que nós somos todos filhos do mesmo Pai, que nós todos temos todos os direitos de usufruirmos de tudo que nós temos aqui nessa terra que o Pai nos deu. Na realidade, o Pai nos emprestou, né? Mas nós temos direitos de usar isso enquanto estamos aqui. O negócio é nós não valorizarmos mais as coisas que o Pai nos deu para ficarmos aqui na terra do que ao próprio Pai, né? Vamos dar valor mais às coisas do Espírito do que às coisas da matéria. Enquanto estamos aqui, precisamos, né? Mas não vamos levar nada para lá quando a gente voltar. Um beijo no coração de cada um. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele vai querer. Uma ótima quarta-feira, uma quarta-feira mais fresquinha, com chuva para todo mundo, uma chuva mansinha, né? E uma chuva de bênçãos em cima de cada um de nós. Jesus nos abençoe. Beijo no coração.